Palestra. Nossa busca pela felicidade e liberdade. O desejo de ser feliz e de ser livre é algo comum a todos os seres, não apenas aos seres humanos. Pode-se dizer que todos os esforços de toda a humanidade estão apontando para esta meta dupla, felicidade e liberdade. Contudo, algo curioso ocorre e deveria ser objeto de nosso mais profundo questionamento: por que, a despeito de nossa busca frenética por felicidade e liberdade no plano material e intelectual, parece que isso nunca se concretiza como algo permanente? Pelo contrário, a vida parece uma salada mista de pares e opostos, frutos amargos e doces, prazer e dor, perdas e decepções, pequenas alegrias no meio do caminho. Mas nunca podemos dizer que estamos seguros, felizes e libertos. Os mestres espirituais dizem que isso não poderia ser diferente, porque essa é a própria natureza deste mundo. Qual seria então o caminho para obtermos a verdadeira felicidade e liberdade? É algo que pode ser alcançado durante a vida ou após a morte? Nessa palestra, Swami Jitananda aborda o assunto do ponto de vista da Vedanta. Shraddha Suktam. Hino em louvor à fé. Om Shraddhayagni Samidhyate Shraddhaya Vindate Havihi Shraddham Bhagasya Murdani Vachasa Vedayamasi Priyagya Shraddhe Dadataha Priyagya Shraddhe Didasataha Priyam Bhoje Shuyajvasu Idam Auditam Kridi Yata Deva Asureshu Shraddham Ugreshu Chakrire Evam Bhojeshu Yajvasu Ashmakam Uditam Kridi Shraddham Deva Yajamana Vayugopa Upasate Shraddham Ridaya Yakutya Shraddhayahu Yate Havihi Shraddham Pratarhavamahe Shraddham Madhyam Dinam Pari Shraddham Suryasya Nimruti Shraddhe Shradhapaye Hanaha Shraddha Devam Adivaste Shraddha Vishwamidam Jagat Shraddha Kamasya Mataram Havisha Vardhayamahi Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Hino Védico da Fé. Shraddha Suktam é um hino poderoso, dos mais conhecidos védicos, cantado há milhares de anos. Repeti-lo ou ouvi-lo traz inúmeros benefícios espirituais. Om é através da qualidade da fé que a Agni queima fortemente. É por causa da fé que as oblações são oferecidas. Fé é a coroa de toda a riqueza. Isso eu posso te dizer com certeza. Ó fé, tu concedes tua graça sobre aquele que doa. Tu satisfazes aquele que desejam dar. Então aqueles que dão, aqueles que alimentam e aqueles que oferecem sacrifícios, todos recebem a tua graça. Ó fé, faça valer minhas palavras. Quando os demônios se tornaram poderosos, os deuses mantiveram suas fés para destruí-los. Ó fé, que minhas palavras sobre aqueles que dão e oferecem sacrifícios se tornem verdadeiras, que tua graça possa recair sobre todos eles. Quando surge qualquer desejo para alcançar alguma coisa, as pessoas confiam apenas na fé. Com a graça da fé, a pessoa pode certamente enriquecer no mundo material e espiritual. Invocamos a fé de manhã, invocamos a fé à tarde e quando o sol se põe. É a fé que nos ajuda a fazer todas as coisas na vida. Essa fé está no coração dos deuses. É o poder que permeia todo o universo. É a mãe de todos os desejos e aumenta com os oferecimentos das oblações. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a respeito da busca da felicidade e da liberdade. Vamos focar mais hoje na questão da
da felicidade, porque os dois, embora estejam intrinsecamente ligados, esses tópicos, felicidade e liberdade, a gente pode falar um pouco mais a respeito da felicidade hoje. E se sobrar um tempo, se alguém tiver alguma pergunta, se eu terminar um pouco antes, vocês podem fazer, seja online ou aqui, as pessoas que estão presentes aqui. Então, primeiramente, o desejo pela felicidade é algo que é comum a todos os seres. Ou seja, não apenas seres humanos, todos os animais, tudo que existe no universo está convergindo, está evoluindo através desse desejo pela felicidade. Então, se a gente analisar bem as nossas ações na vida diária, todas as nossas metas, tudo aquilo que a gente faz, a gente vê que a gente procura adquirir certos objetos, muitos objetos, e evitar outros objetos que não nos agradam. E a gente busca as pessoas que são mais íntimas a nós, as pessoas que a gente gosta mais, e evita as pessoas que são mais ou menos desagradáveis a nós. E, resumindo, a gente busca na vida sempre evitar aquilo que nos é desagradável, de uma forma ou outra, seja no plano físico ou mental, e a gente busca aquilo que nos é agradável. Então, essa é uma coisa que é comum a todos os seres, né? Os animais também se comportam dessa maneira. Então, a felicidade, vamos dizer assim, que é uma força motriz por trás de todos os nossos empreendimentos na vida, todos os nossos esforços, no plano individual e no plano coletivo. A felicidade ela está intrinsecamente ligada, como eu falei anteriormente, à questão da liberdade. Porque junto com a felicidade é necessário a gente buscar liberdade, porque uma pessoa presa, um ser preso, nunca será feliz. Então é necessário, assim, é uma busca conjunta. A felicidade ela segue em paralelo com a busca da liberdade. Então, todas as descobertas no plano da ciência, todas as descobertas no plano material, do homem tentando subjugar as forças da natureza, de tentando melhorar o universo, de pousar na Lua, pousar em Marte e fazer várias descobertas, ele tem a finalidade principal de se tornar cada vez mais livre, cada vez mais feliz. Então, esse é o objetivo final, ou seja, todos nós estamos buscando isso. Apesar disso, a felicidade ela parece ser um conceito muito simples. Quando a gente fala eu estou feliz ou você está feliz, parece que é uma coisa muito simples, uma coisa que a gente já nasce sabendo. Mas se você começar a analisar esse conceito assim de forma mais profunda, você vai ver que é um conceito extremamente metafísico, a felicidade. Tanto é que todos os filósofos eles pararam nesse conceito para tentar analisar isso e discutir isso de forma filosófica. Então, por que é uma coisa metafísica? Porque ele desafia qualquer tipo de explicação. Por exemplo, se você quiser explicar o sentimento do amor, você não vai conseguir, porque é uma coisa extremamente subjetiva, pessoal, e não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se sente. A pessoa ama outra pessoa ou outra coisa, mas ela não sabe explicar o que está acontecendo. Apenas a gente pode dizer quais são as consequências que vem junto uma atração, um apego, coisas do tipo, um sentimento de querer fazer o bem para a coisa que se está amando, mas explicar assim sucintamente o que é o amor, o que é a felicidade, é uma coisa que não se consegue explicar com palavras. A gente consegue apenas comparar com certas coisas. O que é a felicidade? A felicidade é o oposto do sofrimento. Então a gente compara a felicidade com o sofrimento e diz que eu estou feliz quando não tenho sofrimentos. Mas se você for ver a felicidade em si, o que é o sentimento da felicidade em si, quando nós vemos, por exemplo, uma criança de 1 ano de idade sorrindo ou brincando, a gente vê que ela está super feliz. E a gente olhando aquilo, a gente vê que aquilo é felicidade. Mas tenta definir o que é essa felicidade, a gente não consegue. Simplesmente é felicidade. Isso vem de algum lugar, vem de alguma fonte, mas a gente não consegue definir o que é. E a gente usa antíteses, a ausência do sofrimento, é a ausência de dor, é a ausência de qualquer coisa que nos é desagradável. Isso é felicidade. Mas definir o que é, a gente não consegue.
Na filosofia Vedanta, na filosofia da espiritualidade, tem diversas definições do que é essa felicidade, mas ao mesmo tempo a Vedanta nos adverte de que não é uma coisa que pode ser entendida com o intelecto, é uma coisa que tem que ser experimentada, né? Ele fala que é a respeito da verdadeira felicidade. Aristóteles foi um grande filósofo, todos nós sabemos. Ele fala que ele analisou bastante a questão da felicidade. Ele diz: a felicidade consiste em uma atividade da alma conforme a virtude. É o bem supremo que tem um fim em si mesmo, sendo almejado por todos. O que constitui a felicidade são as ações virtuosas e as atividades viciosas conduzem ao contrário. Então ele analisa a felicidade aqui em termos de ética. Então, ações virtuosas trazem felicidade e ações viciosas não trazem felicidade. Mas uma coisa importante que ele fala aqui, que os mestres da Vedanta também concordam, é que a felicidade é o bem supremo, que não existe nada mais elevado do que isso, a felicidade verdadeira, que tem um fim em si mesmo. Ou seja, a felicidade não é uma coisa que você está buscando alcançar para alcançar outra coisa. A felicidade é um fim em si mesma. Você quer alcançar a felicidade pela felicidade em si. Você está buscando apenas a felicidade, é o cume, é o ápice. Então Aristóteles fala que ela tem um fim em si mesma. É o bem supremo. É o bem supremo no sentido de que não há nada mais elevado do que isso, a ser buscado. E ela é almejada por todos. Ele define assim, almejada por todos, sem exceção. Apesar disso, dessa felicidade ela ser almejada por todos, nós temos que convir com nós mesmos que a ideia de felicidade tem uma diferença muito grande de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo tem a sua ideia pessoal do que seria felicidade para ele. A felicidade para mim é isso. E isso depende principalmente do desenvolvimento espiritual da pessoa. Quanto mais espiritualizada ou desenvolvida espiritualmente for a pessoa, os conceitos de felicidade interno também vão variando. Então há uma variação muito grande no que cada um considera como sendo felicidade. Às vezes o que uma pessoa considera como sendo felicidade, para outra é dor, para outra não tem felicidade nenhuma ali, é apenas perda de tempo ou qualquer outra coisa. Então depende do progresso espiritual de cada pessoa. Por isso que não se pode dar uma ideia generalizada do que é a felicidade. Nós vemos aí índices do governo, medindo felicidade de um país. Um país tal, Butão, é o país mais feliz do mundo. Mas em que se baseiam esses índices? Como eles medem a felicidade? É o dinheiro que a pessoa ganha? Ou o número de relacionamentos que ela tem? É isso que é a felicidade? Então a gente vê que a felicidade também varia de um país para o outro de acordo com o contexto social. Por exemplo, lá no Oriente Médio, é felicidade para um esposo ter 5, 6 esposas, e é uma coisa normal. Para o ocidental aqui do Brasil, isso já é uma coisa imoral, não é uma coisa nem normal, nem que a sociedade aceita. Então a gente vê que felicidade varia também de acordo com o contexto social. Varia também de acordo com a época. A felicidade da época que as pessoas buscavam, por exemplo, na época de Cristo, é uma felicidade totalmente diferente do que se busca hoje. Então o conceito de felicidade também varia na sociedade, com o tempo. Tem uma psicologia um tanto quanto moderna, que é a psicologia positiva. Ela foi desenvolvida por um psicólogo americano. Essa psicologia positiva, ela fala que os principais conceitos dela, um deles é a respeito da felicidade. Então a psicologia positiva fala que existem 3 tipos de felicidade. A felicidade da vida prazerosa, a felicidade da vida comprometida e a felicidade da vida significativa. São 3 tipos de felicidade que são possíveis para uma pessoa, para um indivíduo. Então vamos analisar quais são esses 3 tipos e depois vamos tentar fazer um adendo com o que a Vedanta considera como felicidade. Primeiro a psicologia positiva, depois a Vedanta, para a gente ver se existe uma similaridade com o que o hindu estuda e com o que o ocidental estuda.
Primeiramente, a psicologia positiva fala que a primeira felicidade que tem é a felicidade da vida prazerosa. Então, é uma felicidade que está fora de nós. A felicidade da vida prazerosa é uma felicidade que nós estamos buscando em coisas fora de nós. Ela é pautada em nossas conquistas externas, né? Então, coisas que nós obtemos externamente que nos causa prazer, que nos traz prazer, né? Principalmente no plano sensorial. Porém, esses prazeres que são obtidos, né, nessa felicidade da vida prazerosa são prazeres de curta duração. São prazeres que vêm e vão embora logo em seguida. E muitas vezes esse prazer que é obtido, ele é usado como uma forma de compensação que o indivíduo usa para uma vida muito dura, muito difícil que ele leva. Então, só para citar um exemplo, o indivíduo ele trabalha 10 horas por dia, 7 dias por semana, quer dizer, 5 dias por semana. Então, ele tem uma semana muito dura, ele trabalha, o trabalho para ele é um grande fardo, ele sofre com o trabalho, ele não gosta do trabalho. Mas, quando chega o final de semana, ele compensa tudo isso, dando para ele mesmo diversos tipos de prazeres sensoriais, seja durante um dia, seja durante 2 dias. Então, o prazer para ele é uma forma de compensação por uma vida muito dura, uma vida muito difícil, né, que ele leva. Por exemplo, uma pessoa que coloca uma meta como ter um carro novo, né? Então ela trabalha e o trabalho é um trabalho muito difícil, muito duro, e finalmente ela consegue o carro novo. Quando ela consegue esse objeto que ela tanto almejava, imediatamente tem um pico de felicidade. É um pico de felicidade muito alto que vem, e a pessoa ela tem um carro com um cheiro novo, um carro mais potente, então ela se sente muito feliz com isso. Mas conforme os dias vão passando, o cheiro do carro já vai embora, né? Já não é um cheiro de carro novo, a potência do carro já não é tão grande assim, porque já surgiram carros mais potentes, então a pessoa ela começa a voltar para o estado de normalidade. Ela segue de novo aquela vida muito dura, até que ela começa de novo a buscar uma coisa que dê aquele pico de felicidade novamente. E a pessoa segue assim constantemente em busca de picos de felicidade. Então, o que é a felicidade para essa pessoa? A felicidade parece um gráfico de eletrocardiograma, né, que está continuamente tendo altos e baixos. Então, assim, tem até um termo cunhado para isso, né, que é o síndrome do fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Que no domingo à noite tem a vinheta do Fantástico e as pessoas falam, amanhã é segunda, vou ter que trabalhar, né? Então, essa é a síndrome do fantástico, né? Que amanhã eu tenho que trabalhar, hoje é domingo. Então a pessoa ela fica muito triste de ter que ir trabalhar, porque o trabalho para ela é uma coisa muito dura, é um fardo, né? Eu percebo muito isso, por exemplo, quando vou no correio. Eu costumo ir no correio frequentemente para levar encomendas de livros, e quando eu chego na segunda de manhã, eu vejo as atendentes tristes, cabisbaixas, elas só passam a encomenda assim. Mas quando é sexta à tarde, tem uma vibração no ar, assim, parece que elas estão fazendo tudo com muita felicidade, assim, elas cumprimentam todo mundo e conversam com todo mundo. Então a gente vê uma mudança clara de atitude, porque a gente vê que o trabalho, quando é assim desse tipo, é um trabalho duro, a pessoa ela sente uma necessidade de chegar um dia em que ela possa extravasar através de prazeres, através de fazer o que ela gosta mais, assim, dentro dela mesma, né? E geralmente é a busca dos prazeres, né? Então essa é a felicidade da vida prazerosa, né? Esse de acordo com a psicologia positiva, é o primeiro tipo de felicidade que existe. Uma coisa curiosa a respeito da palavra trabalho, né? A origem da palavra trabalho é do latim tripalium. Não sei se vocês sabem o que significa tripalium. Tripalium é uma ferramenta que era usada como tortura. Então era constituída de 3 pedaços de pau, né? E que era usado às vezes para descascar o milho, para fazer outras coisas, mas também era usado como uma ferramenta de tortura. Então o tripalium, a partir dessa palavra que surgiu a palavra trabalho. Então a gente vê que antigamente trabalho era considerado como uma espécie de tortura.
Só trabalhava mesmo naquela época dos romanos, quem trabalhar duro, né, que eu dizia, eram os escravos, as pessoas que faziam um trabalho mais duro na sociedade. Então, a partir daí que surgiu essa palavra trabalho. E parece que isso continua no inconsciente coletivo, né? Porque quando se fala a palavra trabalho, as pessoas elas não gostam muito desse termo, né? É uma palavra que tem em volta dela um ar negativo, trabalho. Então, o primeiro tipo de felicidade é a felicidade da vida prazerosa. A psicologia positiva fala de um outro tipo de felicidade chamado felicidade da vida comprometida. O que é essa felicidade? É um pouco superior à da vida da busca prazerosa, né? Primeiro, essa felicidade está dentro de nós, essa da busca comprometida, a felicidade da vida comprometida. Então, o que é essa felicidade? É você viver uma vida alinhada com certas missões pessoais. Você tem certas missões pessoais ou certos propósitos na vida que não são propósitos unicamente prazeres sensoriais. Certos propósitos que são propósitos mais elevados. Por exemplo, passar no vestibular, ou fazer uma faculdade, ou seguir uma carreira. Então, são propósitos que têm uma linha mais elevada. E, geralmente, a pessoa que tem essa felicidade da vida comprometida, ela faz aquilo que ela gosta. Então, ela não está no trabalho porque ela é forçada, porque ela tem que estar ou porque é duro. Ela faz aquilo que ela gosta de fazer. Então, ela conseguiu alinhar a profissão dela com aquilo que dá prazer para ela. Então, ela não tem a síndrome do fantástico. Quando chega domingo à tarde, domingo à noite, ela sente que ela quer trabalhar na segunda-feira. Ela não fica repelindo, né, o fato de ter que ir trabalhar. Então, as conquistas materiais para esse tipo de pessoa, elas são importantes sim, mas elas não são a base da felicidade dessa pessoa. Então, a felicidade dessa pessoa, ela não se baseia unicamente nas conquistas materiais, ou seja, eu vou obter isso ou aquilo. Mas é uma busca de uma vida com propósito, né? Você tem um propósito na vida, você segue uma vida mais constante, uma vida mais presente. E também, consequentemente, você tem uma vida mais tranquila. Uma pessoa que tem uma felicidade de uma vida comprometida, tem uma vida mais tranquila. Ela sente uma tranquilidade interna que não é de altos e baixos constantes, né? E é uma felicidade a médio prazo. O fato de você ter alguma coisa não é uma busca, é uma consequência. Então a pessoa ela trabalha na vida diária e ela obtém bens materiais, mas com uma consequência de fazer o que ela gosta, né? Não como uma coisa dolorosa. Então é uma busca superior à felicidade da vida prazerosa. Agora, existe, de acordo com a filosofia da psicologia positiva, um outro tipo de felicidade que é a felicidade da vida significativa. É um segundo estágio que vem da vida comprometida. O que é a felicidade da vida significativa? É uma vida com um propósito maior, né? Você tem propósito na vida, mas é um propósito maior. É um propósito que não está limitado apenas às suas buscas pessoais. É um propósito que está limitado, que se expande à busca das outras pessoas também, né? Você expande o seu ego para buscar significado também na vida das outras pessoas. Então você não busca significado apenas para você, mas significado para a vida do próximo. Então essa é uma felicidade muito superior à felicidade da vida comprometida, porque você envolve a felicidade das outras pessoas. E isso em si traz felicidade para você mesmo. É uma felicidade que gera bem às outras pessoas e dá um significado para a vida. Por isso que é uma felicidade de uma vida significativa. E a pessoa ela tem uma sensação de que ela deixou um legado, né? Ela faz uma coisa, está deixando um legado e uma coisa que tem um significado, né? Não é uma coisa simplesmente pessoal. Ela envolve a sociedade. É uma felicidade de longa duração. Então são 3 tipos de felicidade de acordo com a psicologia positiva. Da vida prazerosa, da vida comprometida e da vida significativa. Infelizmente, na sociedade atual, nós temos a maioria das pessoas
presas apenas nessa busca do nível 1, ou seja, elas buscam a felicidade da vida prazerosa. É uma coisa difícil de você admitir, mas é verdade. Senão, não existiria na humanidade atual uma busca tão desenfreada pelo consumismo, né? Desse consumir constante de coisas. Então, isso é um fato que prova que a sociedade atual ela tem como principal busca a vida prazerosa, né? Esse é um fato. Então, a pessoa ela tem essa crença dentro dela de que eu preciso comprar isso como um prêmio para mim mesmo, pelo fato de eu trabalhar muito, de eu me esforçar muito, de eu sofrer muito no mundo. Então, eu tenho que comprar para obter certos picos de felicidade. Então, esses são os 3 tipos de felicidade. De acordo com o hinduísmo fala também a respeito das metas do ser humano. Aqui fazendo um paralelo do hinduísmo com a psicologia positiva. Quais são as metas dos seres humanos de acordo com do hinduísmo, a Vedanta? São os chamados Purusharthas. O que são os Purusharthas de acordo com o hinduísmo? São 4. São Kama, Artha, Dharma e por último Moksha. Então Kama, Artha, Dharma e Moksha são os Purusharthas. Isso é uma coisa que é milenar no hinduísmo, né? Que eu tenho levemente uma impressão, que a psicologia positiva puxou isso do hinduísmo, né? Porque é muito parecido a maneira como eles colocam. Então a primeira coisa é a felicidade a meta do indivíduo, chamado Kama, que o hinduísmo coloca, é a meta da busca pelo prazer, né? Então o hinduísmo nunca condena a busca pelo prazer, nunca diz que a busca pelo prazer é uma busca ruim. Apenas o hinduísmo fala que a busca pelos prazeres legítimos é uma busca válida, não é uma busca ruim, e é um estágio de cada pessoa. Então existem pessoas que buscam apenas os prazeres, uma vida prazerosa. Isso não está ruim, mas isso é um estágio, apenas um estágio que a pessoa vai passar. Depois, fazendo um paralelo com a felicidade da vida comprometida, o hinduísmo fala a respeito de Artha. Artha é uma vida comprometida, ou seja, você tem um determinado propósito. Então não é apenas o prazer que você está buscando, Kama, você está buscando Artha, significado. Então é uma vida de busca por significado, de comprometimento. Você está buscando um certo comprometimento na vida, não apenas prazer. Depois, a felicidade da vida significativa é o Dharma. O Dharma significa você realizar as suas ações tendo em vista um bem maior, né? Tendo em vista você incluir a humanidade como um todo, você fazer o bem ao próximo, né? Isso é Dharma, né? Então é uma felicidade de uma vida significativa, você dá um significado para a vida. Então Kama, Artha e Dharma. Agora a psicologia positiva para aí. Agora a Vedanta fala a respeito de Moksha. O hinduísmo fala a respeito de Moksha. O que é Moksha? Moksha, se você for traduzir para o português, seria libertação, libertar-se. Isso é Moksha. Então, a 4ª meta do ser humano, que na verdade segue uma escala de evolução, né? Kama, Artha, Dharma e por último Moksha. A 4ª meta, que é Moksha, é a libertação de todo sofrimento. E essa meta, Moksha, libertação de todo o sofrimento, ela não é uma coisa que está relacionada à vida ética, como diz Aristóteles. Apesar da vida ética ser um caminho para se chegar a isso. Mas Moksha ela está relacionada principalmente à vida espiritual. Então a busca da vida espiritual é a busca por Moksha, a libertação de todos os tipos de sofrimentos, todos os tipos de amarras. A yoga fala, a filosofia yoga fala que nós temos várias amarras em nós. Embora a gente possa dizer que não, existem diversas amarras. São amarras internas. A primeira e grande amarra que nos prende, o microfone deu problema agora, não sei porquê. A primeira grande amarra que costuma nos prender, que é a causa de todas as outras, é o egoísmo, asmita, de acordo com a yoga. O egoísmo é como se fosse uma raiz de uma árvore. É ele que mantém a árvore dos apegos e aversões, do sofrimento, da dor, ele mantém essa árvore crescendo com vários galhos, né?
e dando vários frutos. Enquanto você não cortar a árvore pela raiz, você não vai sanar o problema dos sofrimentos. Então, moksha tem como principal objetivo você erradicar o ego, né? Erradicar o egoísmo. Né? Erradicar o egoísmo implica uma consequência que é você realizar Deus. Né? Quando você elimina o egoísmo, significa que você purificou a mente. E a purificação da mente leva automaticamente à realização de Deus. O indivíduo com uma mente egoísta, ele é um indivíduo com uma mente impura. Então a quarta meta, moksha, é a libertação de todas as amarras que nos prende ao plano material. Isso é possível? Surge uma pergunta, isso é possível para um indivíduo ainda vivendo? Os mestres falam que sim, eles provam que sim. É possível você se libertar, você se tornar uma pessoa livre, enquanto ainda você está vivendo num corpo físico. Como isso ocorre? Apenas através de uma experiência espiritual profunda. Uma experiência espiritual profunda que vem através de práticas espirituais. Vou tentar explicar o que seria essa felicidade nas palavras de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna fala, ele explica no Evangelho de Sri Ramakrishna. A felicidade é de 3 tipos. Vishayananda, prazer obtido pela satisfação dos sentidos. Bhajanananda, ou felicidade obtida das práticas espirituais. E Brahmananda, a bem-aventurança que uma pessoa alcança na realização de Brahman ou Deus. Então aqui ele classificou a felicidade partindo de um ponto de vista mais elevado. Ele diz que a felicidade mais baixa, mais inferior de todas, é a busca da satisfação dos sentidos. Né? A felicidade superior a essa é chamada Bhajanananda. Ou seja, o indivíduo que começa a fazer as práticas espirituais, mesmo que ele não tenha alcançado a realização de Deus, ele alcança um certo tipo de paz, um certo tipo de felicidade que não depende dos sentidos. É uma felicidade que não depende dos sentidos e que traz um sentimento diferente do que ele sentia antes, da felicidade obtida pelos prazeres dos sentidos. E essa felicidade é superior aos prazeres dos sentidos. Depois vem uma felicidade chamada Brahmananda, a bem-aventurança que se alcança na realização de Brahman, ou Deus. E Ramakrishna continua, que essa última felicidade, Brahmananda, não pode ser comparada a nenhum tipo de felicidade, não pode sequer ser imaginada. Ou seja, é uma coisa que transcende até o nosso entendimento. Quando Jesus fala, a paz que transcende o entendimento, não sei se foi assim exatamente como que ele falou, a paz que vai além do entendimento, mas é exatamente isso que essa realização de Brahma traz uma felicidade que vai além do nosso entendimento, uma felicidade muito superior ao que nós podemos entender como felicidade. Os Upanishads, Taittiriya Upanishad, fala que faz uma comparação dos vários tipos de felicidade também. Ele fala que a felicidade obtida através da realização, através da purificação da mente, é 100 vezes maior do que a felicidade obtida pela prazer dos sentidos. A felicidade obtida pela realização do Atman é 100 vezes superior à felicidade da purificação da mente. E assim ele vai fazendo uma gradação de felicidade. Até que finalmente ele diz que a felicidade da realização de Brahman não pode ser medida. Ou seja, não tem como você estabelecer uma gradação. O que significa que é uma felicidade infinita. É uma felicidade que não pode ser entendida pelo intelecto. Naturalmente surge na mente de todas as pessoas que a Vedanta fala muito desse tipo de felicidade, felicidade da realização de Deus, de que nós temos essa felicidade dentro de nós já, a Vedanta fala isso. Mas se é assim, ou seja, se nós somos seres inteligentes, com faculdade de pensar e de discernir, por que se existe essa felicidade, que está intrinsecamente no nosso interior, por que a gente segue indo ainda buscando felicidade no mundo exterior e negligencia completamente esse tipo de felicidade de Brahman, que as escrituras mencionam? Qual é o motivo da gente fazer isso?
né, da gente saber que intuitivamente que existe uma felicidade superior, mas a gente segue buscando outro tipo de felicidade. Então existem duas respostas para isso. A primeira resposta é que muitos não buscam essa felicidade de Deus porque elas não sabem da existência dessa felicidade. Elas não sabem que isso existe. Então as pessoas elas seguem buscando felicidade do mundo porque elas não sabem que existe uma felicidade superior a essa. É simplesmente por isso. É como, por exemplo, um exemplo bem, não sei, grosseiro, vamos dizer assim, um garimpeiro, né, que ele mora no meio do campo e tem um riozinho que passa na frente da casa dele e todo dia de manhã ele levanta e vai para o rio e vai procurar pepitas de ouro. De vez em quando ele acha uma pepita bem pequena, mas ele não sabe que embaixo da cabana dele tem uma mina de diamante, né? Basta ele cavar um pouquinho embaixo da cabana dele e ele vai achar ali uma mina de diamante, mas pelo fato dele não saber, ele vai todo dia no rio e vai procurando pepita aqui e ali, e ele se sente feliz com essa vida, né? Porque ele desconhece a existência da mina de diamante embaixo da cama dele, basta ele cavar um pouquinho que está ali. Então acontece isso com a maioria das pessoas do mundo, ou seja, as pessoas, pelo fato de elas estarem tão envolvidas no mundo, ocorre uma espécie de cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual impede a pessoa a elevar a mente dela até um certo nível em que ela percebe que existe uma coisa superior a isso, que existe um sentimento superior a isso, que existe uma busca superior a isso. E ele considera como fantasioso qualquer pessoa que busca a vida espiritual, porque ele acha que isso é apenas uma fantasia, é o ópio das massas, é o que vários filósofos ateus falam hoje em dia, porque elas não sabem da existência dessa felicidade. Por que elas não sabem? Porque para você ter essa felicidade, mesmo num nível pequeno, é necessário haver uma certa purificação da mente. Então, por isso os mestres eles são tão enfáticos. Pratique, faça a sua prática, medite, repita o nome de Deus. Eles não falam para você ler esse ou aquele livro, né? Ramakrishna nunca dizia para um discípulo, olha, você tem que ler esse ou aquele livro, depois estudar isso ou aquilo. Não, ele falava assim, era enfático, você tem que praticar, você tem que repetir o mantra, você tem que meditar todos os dias, porque ele sabia que a pessoa só vai ter um glimpse, né, um insight da vida espiritual se ele tiver uma certa purificação da mente, senão não é possível, é impossível. Então, para uma pessoa inteligente, uma resposta que surge por que a pessoa não busca essa felicidade de Deus é justamente pelo motivo que ela desconhece essa felicidade. Agora, um outro motivo de por que uma pessoa não busca a felicidade de Deus é que, embora a pessoa ela conheça, ela saiba que existe essa felicidade, até um certo nível ela entendeu que existe, já chegou no entendimento dela que existe uma felicidade superior à felicidade do mundo. Mas o que acontece? Ela não consegue vencer a atração dos sentidos, a atração do plano sensorial. Na verdade, isso é um grande processo, né? Um processo que vai ocorrendo com um aspirante espiritual desde o momento que ele começa a busca dele. No começo da busca, ele desconhecia que existia Deus, ele desconhecia que existia uma busca superior à busca do mundo. Então a mente dele estava toda envolvida no mundo. Mas a partir do momento que ele descobre, que ele começa, é um turning point, ele começa a fazer uma busca por Deus, começa a acontecer dentro dele uma espécie de conflito, né? Assim, as tendências negativas dele ficam puxando ele na direção do mundo, ao mesmo tempo as tendências positivas dele ficam puxando ele na direção de Deus. É como uma corda, como é aquela brincadeira da corda? Cabo de aço, né? Cabo de guerra. É como um cabo de guerra de duas forças, né? As forças negativas puxando você para baixo e as forças positivas puxando você para cima. E por isso que um aspirante, no começo da prática dele, ele sente um grande conflito interno, né, entre essas duas forças. E até que haja uma espécie de estabilização, às vezes pode demorar um tempo grande. Por que se aconselha um aspirante espiritual no início ele se abster dos prazeres do mundo e buscar a solidão e buscar as práticas espirituais? Porque ele vai conseguir fazer essa transição de uma maneira mais rápida. Ou seja, ele vai conseguir purificar a mente dela sem tantos conflitos
até alcançar um porto seguro. Esse porto seguro não vai deixar ela cair mais para as buscas grosseiras, sensoriais. Ou seja, ele vai estabelecer um patamar na vida dele em que ele não vai ter mais tanta atração pelo mundo. É o que Ramakrishna dizia, que as pessoas antes de ir para o mundo, elas têm que primeiro... ele falava, quando uma pessoa corta a jaca, para você cortar a jaca, você tem que untar a mão com óleo, né? Isso é muito comum na Índia, né? Aqui no Brasil, aqui principalmente em São Paulo, não se usa muito a jaca, mas na Índia se usa muito, principalmente em Calcutá, onde Ramakrishna vivia. Para você cortar uma jaca, você tem que untar a mão com óleo. Porque se você não untar, quando você começar a cortar, vai sair uma espécie de um leite que vai misturar tudo e vai ficar super difícil de você tirar os gomos da jaca. Então, Ramakrishna dizia que antes de você ir para o mundo, você tem que untar a sua mente, né, com o óleo do nome de Deus, com a meditação, de forma que quando você entre no mundo, você não vai ser afetado por ele. É isso que Ramakrishna dizia. Então, é difícil você vencer a atração dos sentidos no início das práticas espirituais. Então é necessário um esforço maior, um empenho maior. Mas não é impossível. O Katha Upanishad descreve, né, que o Senhor, né, o Senhor Supremo, criou os sentidos com a tendência de ir para fora. Portanto, eles percebem apenas os objetos de fora e não o Atman, que mora no seu interior. Mas a pessoa que tem uma mente e uma firme determinação percebe o Atman no seu interior, voltando os olhos para dentro, com o único objetivo de alcançar imortalidade. Aqui quando ele fala voltando os olhos para dentro, ele quer dizer voltando os sentidos para dentro. Porque os olhos, quando os Upanishads se referem aos olhos, é uma maneira de simplificar os sentidos, os índrias, né? Você tem que colocar todos os índrias para dentro, para você perceber, alcançar a imortalidade. E os Upanishads continuam, isso aqui está no Katha Upanishad. Pessoas de pequena inteligência, impelidos pelos seus desejos, pelos seus intensos desejos, caem nas armadilhas da morte. O que ele quer dizer com isso, né? O que seria essa armadilha da morte? Na verdade, isso significa que essas pessoas, repetidamente, elas passam pelo processo de nascimento e morte. Elas têm que voltar nesse mundo várias vezes, né? Porque elas caem pelo fato de elas não desenvolverem inteligência espiritual, elas agem impedidas apenas pelos desejos. E os desejos criam cada vez mais amarras. Então a pessoa tem que passar repetidamente por esse processo de nascimento, doença, velhice e morte. Assim, a gente costuma encarar de forma otimista a respeito o nascimento, o crescimento, a juventude, mas quando começa da meia-idade para lá, a coisa começa a ficar meio sombria, né? Vem envelhecimento, doença, morte. Ninguém quer encarar isso. As pessoas querem virar os olhos para isso, mas é uma realidade. E Buda ele costumava enfatizar nessa realidade. Ele falava: não encare isso de frente, não tente fugir disso. A vida é curta, você tem que olhar para essas coisas de uma forma assim objetiva, né? Que a morte existe, o sofrimento existe, a doença, a velhice, tudo isso existe. Mas existe também uma solução, né? Você tem uma maneira de você transcender isso. Bom. Aqui por último, eu vou falar a respeito de uma história que está no Chandogya Upanishad. O Chandogya Upanishad tem um certo momento que Narada ele vai falar com o sábio Sanat Kumara. Porque muitas pessoas elas consideram que nome e fama, ou erudição, ou intelectualismo, ou habilidade de expor as coisas, ou de falar bonito, isso é você atingir o ápice da felicidade. E Narada ele foi falar com Sanat Kumara.
E ele se aproximou do sábio, né? E o sábio Sanat Kumara falou para ele, ele falou que Narada falou que ele queria conhecer a verdade. Sanat Kumara falou, o que você já sabe? E Narada começou a dar uma lista muito longa para ele. Ele falou, eu conheço os Rig Vedas, eu conheço isso. A lista é longa. Eu estudei isso. E realmente Narada era um grande erudito. Até finalmente ele segue para ciências exatas. Eu sei astronomia, eu sei astrologia, todas as teorias, artes, música. Ele colocou todo. E finalmente ele falou, Reverendo Senhor, eu sou apenas um conhecedor de palavras e rituais, mas não conheço o Atma. Eu ouvi dos meus preceptores, como você, que um conhecedor do Atma vai além do oceano de sofrimento, mas eu ainda não alcancei o conhecimento do Atma. E por isso, embora eu saiba tudo isso, eu ainda estou num estado de sofrimento. Tenha misericórdia e me leve além deste oceano. Então isso é bom para a gente ter isso na nossa mente, que a vida espiritual nada tem a ver com erudição ou conhecimento de livros ou leitura de livros. É mais um processo de você se purificar para conhecer o Atman, conhecer quem você é. Porque se erudição fosse um pré-requisito para você alcançar a felicidade, Narada seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas nos Upanishads ele mesmo fala que ele estava num estado de sofrimento. E o Sócrates falou, só sei que nada sei. Então nós vemos que a verdadeira felicidade não está na erudição, nem em nome, nem em fama, mas no conhecimento do Atman, no conhecimento de Brahma. E aí está a verdadeira felicidade. Ramakrishna era sempre enfático nisso. Ele não dava importância ao conhecimento intelectual, mas ao conhecimento espiritual. E no Shvetashvatara Upanishad, o Rishi, o sábio, fala: ouçam todos, filhos da imortalidade, até mesmo aqueles que habitam as regiões celestiais. Eu conheci o eterno Purusha, que está além da escuridão e brilha como o sol. Apenas conhecendo-o, a pessoa vai além da morte. Não existe outro caminho para cruzar esse oceano de transmigração. Eles falam que esse verso do Shvetashvatara Upanishad é muito importante, é como se fosse uma mensagem de um grande sábio para toda a humanidade, dizendo para nós, vejam, eu realizei isso, eu sei o que é a felicidade é isso, é somente através disso que você vai cruzar o oceano da morte. Né? É como se fosse uma mensagem do além para nós, que somos seres ainda tão presos pelos nossos karmas altos e baixos. Então ele traz para nós uma mensagem transcendental. Então, Shankaracharya, no Vivekachudamani, ele dá a seguinte advertência. Ele fala, aquele que coloca o cuidado do corpo como o principal objetivo da vida e ainda assim aspira até a realização do Atman, é como um ignorante que tenta cruzar um rio e segura em um crocodilo pensando que é um pedaço de madeira. Uma coisa assim, até uma imagem bem forte, né? Então, se nós pensamos que nós vamos realizar Deus, ao mesmo tempo nós estamos constantemente buscando conforto do corpo, conforto físico, e simplesmente tentando agradar apenas o corpo, apenas o plano sensorial, nós vamos estar agindo como um tolo que tenta cruzar o rio, pensando que está segurando um pedaço de madeira, mas está segurando um crocodilo. Ou seja, é impossível, né? E um outro verso muito importante do Katha Upanishad, eu vou terminar com ele, que ele fala, Yama fala, aquilo que é bom e aquilo que é prazeroso se aproxima do homem. O homem de inteligência, depois de analisá-los, separa os dois e seleciona aquilo que é bom, em preferência aquilo que é prazeroso. Enquanto o homem que tem pouca inteligência sempre faz a opção pelo mais prazeroso.
Então aqui ele fala que para todas as pessoas que vivem, sempre se nos apresenta duas coisas, né? Aquilo que é bom e aquilo que é prazeroso. O sábio sempre escolhe aquilo que é bom e deixa de lado aquilo que é prazeroso. Ou seja, não é que deixa de lado, ele sempre prefere aquilo que é bom ao que é prazeroso. Enquanto que o homem de pouca inteligência, a pessoa de pouca inteligência, sempre busca o mais prazeroso, mesmo que aquilo não seja bom. E tem um verso do Bhagavad Gita que fala também que o prazer dos sentidos, o prazer imediato dos sentidos, é como no início parece néctar, mas no fim se torna como um veneno. E a austeridade, prática espiritual, no início parece veneno, mas no final se torna como néctar. Isso é uma grande verdade, porque as práticas espirituais, no início, parece que você está tomando um remédio muito amargo. Eu não quero fazer isso, não quero praticar austeridade, eu não quero controlar minha mente, eu quero deixar minha mente livre, fazer o que ela quiser. Eu quero desfrutar do mundo sem nenhum controle. Então a mente ela tem ela se rebela quando a gente tenta controlar. Então no início é como se fosse tomar um remédio amargo, mas no final, quando você consegue controlar a mente, a felicidade que você obtém é como néctar, a felicidade de uma mente calma. Enquanto que o contrário, assim, quando você desfruta de prazeres sensoriais apenas, aqui eu não estou condenando os prazeres sensoriais, estou apenas falando de você ter como meta de vida apenas isso. Aquele que tem como meta de vida apenas isso, no início é como desfrutar desses prazeres, é como se você estivesse tomando néctar. Mas no final, quando você vê a decepção que isso traz, o apego, os apegos e aversões, o medo, e finalmente tudo vai acabar com a morte, você vai ter que deixar tudo. Isso no final é como um remédio amargo, como um veneno. Então isso é uma ilustração do Gita que o mestre dos mestres, Shri Krishna, deixou para nós. Namastê a todos.